Olá, tudo bem? Aqui é Vitor Fagundes novamente, canal Maná Vivo. Hoje nós vamos estar entrando num assunto, às vezes gera um pouquinho de dúvida, ou algumas controvérsias, ou algumas contradições, mas nada que a gente não possa ver à luz da palavra, que é justamente a questão da divindade de Jesus, o nosso ungido, o nosso Salvador. Queria que você ficasse nesse vídeo até o final, não perdesse nem um segundo, porque é de suma importância para a sua vida ter esses esclarecimentos sobre a questão da divindade do Filho. Bem, amados, vamos tratar hoje sobre a divindade de Jesus, o nosso ungido, o nosso Salvador. E às vezes há algumas dúvidas enquanto a isso, existem várias linhas de pensamento sobre essa divindade, de reconhecer que Ele é Deus também. Mas por que isso é importante, sabermos dessas coisas? Porque é interessante sabermos a quem nós adoramos. O princípio da adoração é saber quem se adora. Qual é a natureza desse ser, dessa pessoa que é adorado? Porque nós só podemos adorar aquilo que conhecemos. Lá em Jeremias 9:24, fala assim: mas permitam aquele que se gloria, gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba quem eu sou, o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nessas coisas me deleito, diz o Senhor. Ou seja, que se for para nós gloriarmos, é de conhecer o Senhor. É isso que nós vamos tratar nesse vídeo, conhecer a sua natureza, o que Ele é, a sua divindade. Existem várias correntes a respeito de qual é o Deus da Bíblia, né? Qual é o Elohim da Bíblia. Existe a questão do unitarismo, existe o unicismo, o binitarianismo, o triteísmo, os trinitarianos. A questão é, a Bíblia, ela, do começo ao fim, ela trata dessa relação de pai e filho, pai e filho, pai e filho. E quando fala do Espírito Santo, é a própria manifestação do Pai, porque o Pai é Espírito. O interessante é que Elohim, essa palavra hebraica, que quer dizer deuses, é um plural masculino, faz relação à pluralidade da divindade. Tanto Pai e Filho são deuses, compartilham do mesmo Espírito. Por isso que eles se tornam um só. Lá no começo, no princípio, façamos o homem. Quer dizer que ali não era um só, eram mais de um. Mas especificamente o Pai e o Filho. E Jesus, ele tem um Deus, que é o Pai. Tanto que ele fala, adore somente ao Pai, quando Cristo ele se esvazia da sua glória. E tem alguns momentos também que ele se deixa ser adorado, porque o Espírito que habita nele é o próprio Pai. Então nós podemos ver isso quando ele fala como Pai. Por isso que às vezes há uma confusão, mas como entendemos que eles compartilham o mesmo Espírito, certos momentos é o Pai falando através do Filho e outros momentos é somente o Filho falando. Por isso que ele diz que há coisas que somente o Pai sabe. Lá em Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 17, fala assim, se tratando de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Então aqui fica claro que Ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus encarnado, na figura do Filho.
tanto as coisas visíveis como as invisíveis, a qual nós não vemos ainda. Agora nós vamos ler João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a gente vê aqui claramente como Deus deu glória ao Filho. Então aqui a gente pode ver que Jesus ele não é um simples profeta como os outros, ou um anjo. Você vê que ele foi dotado de autoridade, de poder. Já em João 17, do 1 ao 5, ele fala assim: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra e completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Poderoso isso. Aqui nós vemos que antes que houvesse mundo, Jesus, nosso Salvador, nosso Cristo, ele já estava com o Pai. Ele já existia. Está entendendo? Ele não foi um ser criado a partir de Maria. Ele já existia. E agora vamos em João 8. Importante. Esse passeio que a gente está fazendo nesses versos é para ficar gravado na sua mente, você não esquecer. Lá em João 8, do 12 ao 16. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não podeis dizer de onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a nenhum homem julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aqui fica claro, o Filho e o Pai são um, estão unidos pelo mesmo Espírito. E o verso 19 do mesmo capítulo confirma isso. Então lhe disseram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai. E no mesmo capítulo, lá no verso 54, fala: Jesus respondeu: Se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Disse-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando tem essas nomenclaturas, eu serei o que serei, eu sou o que sou, então nós vemos que aí há um padrão, onde é o próprio Pai, o próprio Deus, falando aqui através do Filho. E para complementar, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Então aqui a gente vê que o Filho ele é a expressa imagem visível do Deus invisível, que é o Pai. Porque o Pai ele é Espírito. O Filho ele é a imagem completa do Pai. Pelos esses versos nós vemos que o Filho também é Deus, porque eles compartilham Pai e Filho, o mesmo Espírito. São duas pessoas, mas é um único Deus. E a promessa é que esse Espírito um dia habitará em nós. Na sua plenitude, nós já temos o Espírito Santo, mas haverá um momento que ele estará em sua plenitude, onde estaremos com nossos corpos glorificados, onde o Pai será tudo em todos. Eu queria deixar com vocês 3 chaves poderosas para entender essa questão da divindade do Filho, a sua natureza. E essas 3 chaves que eu vou deixar com vocês é de suma importância para as suas meditações, para os seus devocionais. Essas 3 chaves seriam a sabedoria, o verbo, que é a palavra, e o braço de Deus, o braço do Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 1, do verso 20 ao 23, a sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas, ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões e na cidade ela clama suas palavras, dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vós farei conhecer as minhas palavras. Quem é a sabedoria? Profetizada aqui pelo rei Salomão. A sabedoria que estaria levantando a sua voz nas ruas. Quem é ela que estaria entre a multidão, nas cidades? Quem seria? Aqui em Provérbios já estava anunciando a vinda de Cristo como homem. E lá um pouquinho mais na frente, capítulo 8, a partir do verso 22, fala assim: o Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem a parte mais alta do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não traspassassem o seu mandamento. Quando ele terminou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu era diretamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Muito interessante essa questão, quando ele fala que Cristo, em algumas traduções, ele era o seu arquiteto. Em hebraico, essa palavra é amon, que significa capacitado, aquele que trabalha com as mãos ou com o braço. Essas passagens que eu li trata da sabedoria. E aqui fica muito claro que quem é a sabedoria? É Jesus, o Filho. Aqui nós vemos que ela estava com o Pai desde o princípio,
E no outro texto que a gente leu, fala que ela habitaria entre nós, a sabedoria estaria clamando nas ruas. Agora nós vamos para a segunda chave. Vemos a sabedoria, agora vamos ver a palavra, o verbo. Então nós vamos lá em Isaías, capítulo 55, do verso 4 a 5, primeiramente. Eis que eu tenho dado por uma testemunha para o povo, um líder e comandante para o povo. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem a ti correrão, por causa do Senhor teu Deus e pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. E lá mais na frente, no versículo 10, porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Então nós vemos aqui claramente que Cristo, ele vai ser um líder, onde as nações correrão até ele, e fala que como chuva, como neve, ele vai descer. O Pai, ele vai enviar para a obra que ele designou que o Filho fizesse, e vai retornar ao céu, mas não vai retornar vazia, porque Cristo, ele foi a primícia dos que dormem, ressuscitou e foi assunto aos céus. Mas aí ele nos fez também coparticipantes da sua obra. Nós ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. E lá em João, capítulo 1, verso 1 ao 3, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito claro, né? Nós poderíamos substituir aqui esse termo verbo ou palavra por sabedoria também. No princípio era a sabedoria estava com Deus e a sabedoria era Deus. Então a gente vê que a palavra e a sabedoria, elas andam juntas desde o princípio. Cristo é a palavra e também é a sabedoria que estava dentro de Deus. Agora vamos para a nossa terceira chave, que é braço do Senhor. Jeremias 27, versos 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre o chão, por meu grande poder e por meu braço estendido, e a tenho dado a quem me parece adequado. Nós vemos que foi através do braço estendido que Deus fez o homem e os animais. Então nós já vimos uma ligação com o verbo e sabedoria. E lá mais na frente, no capítulo 32, no verso 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra por teu grande poder e com teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Ou seja, fala que ele fez o céu e a terra agora com seu braço estendido. Você vê aí uma relação da sabedoria, do verbo, que é a palavra, e do braço do Senhor, ou braço estendido. E o interessante é que esse braço, lá em Isaías 51, do verso 9 ao 11, olha só o que esse braço fez. Desperta, desperta, ganhe força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias antigos, nas gerações dos tempos antigos. Não és tu aquele que despedaçou Raabe e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que tem secado o mar, as águas de grande profundidade, que tem feito das profundezas do mar um caminho para o resgatado atravessar? Portanto, os redimidos do Senhor retornarão e virão com gritos de júbilo para Sião, e eterna alegria estará sobre a cabeça deles. Eles irão
obter júbilo e alegria, e tristeza e pranto sumirão. Você vê como é forte essa profecia? Que foi o próprio Cristo que abriu o mar para os israelitas passarem. E já no capítulo 52, no verso 10, fala assim: o Senhor tem desnudado o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação proveniente de nosso Deus. Então veja, em um primeiro momento, Deus ele usa o seu braço para salvar os israelitas ali na fuga do Egito, né? E depois ele fala que vai desnudar o seu braço. Ele estava oculto, como que na manga, né, da camisa, da veste. Ele estava oculto, mas ele desnuda o seu braço. Não está mais oculto. Nós passamos a ver com os nossos olhos o seu braço. E todos os confins da terra, aqui fala, verão a salvação. Verão a salvação. Ou seja, quando se trata de povos, confins da terra, multidão de nações, são os gentios. Ou seja, o seu braço ele salva tanto judeus como gentios. E você vê também, lá no capítulo 53, na parte do verso 1, fala: quem tem acreditado em nosso relato, e a quem é o braço do Senhor revelado. Mas para frente fala, né, do mistério de Cristo, né, que ele haveria de padecer, ser morto por morte de cruz, e depois haveria de ser ressuscitado. Ou seja, essa chave é poderosíssima para entendermos o que se trata na lei, nos salmos, nos profetas e na nova aliança, através dos apóstolos ali no Novo Testamento. Para finalizar, a questão do braço do Senhor. Lá em Salmos 77, verso 15. Com o teu braço tu redimiste o teu povo e os filhos de Jacó e de José. Selá. Ou seja, Cristo remiu o seu povo. Lá em Êxodo 6, 6. Por isso dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei de sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. Mais uma vez a figura do braço estendido, do braço do Senhor, que é nada mais nada menos do que Cristo Jesus. Ou seja, Ele vai nos libertar, remiu, nos libertou da escravidão, do jugo do pecado. Lá em Deuteronômio 5,15: e lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do Shabat. Então aqui fica claríssimo, né, essa relação que Deus ele nos tiraria do Egito, que é onde nós estamos vivendo hoje, no sistema do mundo, opressor, de escravidão, esse mundo que jaz no maligno. Mas Deus ele promete nos levar para o descanso. Assim como aquele que teve que guiar o povo para a terra prometida após Moisés, Josué. Se você pegar o termo, o nome original de Josué é o mesmo que Jesus. É o mesmo, Yeshua. Então fica claro, irmãos, essa questão de que Cristo ele é Deus. Vemos que toda a palavra, fizemos um passeio aqui na Bíblia, na lei, nos profetas, nos salmos, também no Novo Testamento, que Deus, por meio de seu Filho, se revelou para nós. Seu Filho é a expressa imagem do seu ser. Então nós devemos ter essa consciência de não ficarmos na ignorância, termos discernimento, clareza de quem nós estamos adorando, porque o Pai e o Filho eles formam um único Deus, um único Elohim, são um só por meio de um único Espírito que eles compartilham.
E esse Espírito também habita em nós. Ainda não na sua totalidade, na sua plenitude, mas Deus ele compartilha uma porção do seu Espírito para cada um de nós. Então, queríamos entender que sempre que é falado em sabedoria, em verbo, palavra, em braço do Senhor, se trata do Filho. Vemos que toda a sua obra está predita na lei e nos profetas. Assim como aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, tiveram encontro com Jesus ali ressuscitado, mas ainda não tinham se dado conta que era Ele. E à medida que eles iam conversando ali no caminho, Jesus foi falando, não, mas isso já estava predito na lei e nos profetas, que essas coisas iam acontecer. Então ali as escamas foram caindo dos seus olhos, e eles viram que quem estava ali com eles, comendo, era o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, comente se isso edificou de alguma forma a sua vida. Dê o seu like aqui embaixo. Possamos estar aqui semana que vem trazendo um estudo poderoso a respeito da criação. Até breve, até o próximo vídeo. Tchau!